Imagina que tens uma balança destas bem sexy. E de um lado tens 4 pesos. E do outro tens 2 pesos mais uma quantia misteriosa de pesos. E a grande questão é, qual é que é essa quantia misteriosa? E ora, de certeza que já sabes a resposta e de facto é 2. Mas mais importante do que isso, porquê que é 2? Como é que pensaste? Ora, se calhar reparaste, do lado esquerdo temos 2 e do lado direito também temos 2. Por isso, como temos 2 de um lado e do outro, podemos simplesmente tirá-los e mantém o equilíbrio da balança. Ficamos então com o quê? De um lado a nossa quantia misteriosa, do outro os nossos 2. Por isso já sabemos que a nossa quantia misteriosa é 2. Mas agora, em matemática, como é que fazemos isto? De certeza que já percebeste que estamos a resolver a equação x mais 2 igual a 4. E para o resolver, fazemos exatamente aquilo que fizemos. De um lado e do outro, tiramos 2. E depois, quanto é que dá? X mais 2 menos 2 dá x, 4 menos 2 dá 2 e por isso temos aqui o nosso tal x igual a 2. Ou seja, no fundo, resolver uma equação é jogar este jogo de chegar ao x igual a qualquer coisa. Fazendo o quê? Garantindo sempre que a balança fique equilibrada. Ou, dizendo de outra maneira, aquilo que fazes de um lado, fazes do outro. Se somas de um lado, somas do outro. Se subtrais de um lado, subtrais do outro. Se multiplicas de um lado, multiplicas do outro. Divides de um lado, divides do outro. Fazes de um lado, fazes do outro. Esta é a regra fundamental de resolver equações. Mas agora, e se tivermos outra equação? A equação 2x igual a 6. Como é que fazemos isso? Ora, nós já sabemos que para resolver uma equação, o nosso objetivo é sempre chegar ao x igual a qualquer coisa. Por isso, temos aqui 2x igual a 6, o que é que nós gostávamos que acontecesse? Ora, gostávamos de fazer desaparecer este 2. E como aqui está a multiplicar por 2, então o que é que nós temos de fazer? Nós temos de fazer o contrário, ou seja, dividir por 2. E já sabes, como isto é uma equação, é sempre fazes de um lado, fazes do outro. Por isso, se dividimos de um lado por 2, também dividimos do outro. E então, no desenho, fica tal. E depois, fazendo as continhas, fica 2x sobre 2 dá x e 6 a dividir por 2 dá 3. Grande conclusão, a nossa solução é 3. Mas o mais fantástico das equações é que dá para verificar. E por isso nós vamos verificar. Ora, e como é que nós de facto verificamos que a solução x igual a 3 está correta? Ou, pensando primeiro no desenho, como é que verificamos que a nossa quantia misteriosa de facto é 3? Ora, é muito simples. Vamos simplesmente aqui na nossa balança substituir as quantias misteriosas por quê? Por 3 cada uma. E ora, o que é que vemos? A nossa balança está equilibrada. Se a nossa balança está equilibrada, significa que essa era a nossa quantia misteriosa. E então, fazemos o mesmo em matemática. Ora, será que o x igual a 3 é a solução? Ora, vamos fazer o quê? Vamos ver se de facto a nossa equação fica equilibrada. Substituindo o x por 3, o que é que vemos? Do lado esquerdo temos 6 e do lado direito também temos 6. A nossa equação está equilibrada, por isso está certíssimo. Temos 100% de certeza que a nossa equação está certa. Isto é extraordinário. E por isso, quando estás numa equação e chegas ao resultado x igual a qualquer coisa, ainda não terminaste, garante que o teu resultado dá certo verificando. E como é que verificas? É exatamente substituindo de volta na equação original. E agora vamos ver se percebeste. Ora, já sabes, o objetivo de resolver uma equação é chegar ao x igual a qualquer coisa. E a única coisa que te precisas lembrar é fazes de um lado, fazes do outro. Essa é a única regra. E depois, é como quiseres. Ora, pessoalmente, como temos aqui denominadores, eu prefiro logo tirá-los. E então, como é que fazemos? Se está aqui a dividir por 2, então o que é que nós queremos fazer? Queremos multiplicar por 2. Então, multiplicamos todo o lado esquerdo por 2, todo o lado direito por 2 e fica quanto? Ora, lado esquerdo fica 3x, lado direito 2 vezes 4x dá 8x, 2 vezes 5 dá 10. E agora, ora, vamos nos lembrar do nosso objetivo, que é chegar ao x igual a qualquer coisa. Então nós não queremos este 8x aqui do lado direito, queremos é do lado esquerdo. E então o que é que nós temos de fazer? Ora, se aqui está mais 8x, então nós temos de fazer menos 8x, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E então, fazendo isso e fazendo as continhas, dá o quê? Dá menos 5x igual a 10. E agora, nós queremos fazer desaparecer aqui este menos 5. Como é que fazemos isso? Se este menos 5 está a multiplicar, então nós temos de dividir por menos 5.
dividindo tanto de um lado como do outro e fazendo as continhas, dá exatamente x igual a menos 2. E já temos o resultado. Agora, no início podes precisar de fazer todos os passos, mas com o tempo e com a prática provavelmente consegues eliminar estes passos intermédios e só dizer, ora, dali para ali é multiplicar tudo por 2, depois dali para ali é simplesmente manter o 8x para o outro lado e trocar sinal, e depois dali para ali é simplesmente meter o menos 5 para baixo. E pronto, assim já fica simplificado. Mas não esquecer do pormenor importantíssimo, porque nós não acabamos, ainda falta verificar. Por isso, vamos a isso. Será que x igual a menos 2 é de facto solução do nosso problema? Ora, já sabemos, vamos substituir o nosso x por menos 2 ali na nossa equaçãozinha. E fica como? Ora, menos 2 ali, menos 2 ali, e fazer as continhas. 3 vezes menos 2 a dividir por 2 dá menos 3, e o lado direito, 4 vezes menos 2 mais 5, também dá menos 3. Ou seja, como a equação está equilibrada, então a nossa solução de facto é menos 2. Muito bem. E agora que temos a certeza absoluta da nossa resposta, escrevemos conjunto de solução igual a abrir chavetas e depois escrevemos lá a nossa solução, neste caso menos 2. Ou seja, depois de fazer tudo isto, de fazer de um lado, fazer do outro, chegar ao x igual a não sei quantos e verificar, escreves o teu conjunto de solução igual a abrir chavetas, tananana, e tá andore. Mas se calhar achas que este faz de um lado, faz do outro, não te diz o suficiente. E de facto aquilo que queres é os passos. Por isso, vamos lá, eu dou-te os passos. Ora, tananana, temos esta equação toda manhosa e agora, primeiro passo, parênteses. Aplicar a propriedade distributiva, 3 vezes 1 meio, 3 meios, 3 vezes x sobre 12, dá os tais x sobre 4. Segundo passo, denominadores. O que nós queremos fazer é igualar todos estes denominadores para depois eliminá-los. E então como é que fazemos isso? Ora, a cada número vamos multiplicar em cima e em baixo a fração por um determinado número, de forma a igualar esses denominadores. E então, nós queremos então arranjar um número que esteja na tabuada do 3, do 2 e do 4. Esse vai ser o nosso denominador. E ora, qual é que é o número mais pequeno que esteja na tabuada do 3 e 2 e do 4? Ora, se quisesses, podias calcular mínimo múltiplo comum ou então simplesmente fazes de cabeça, que até é simples. E ora, e reparas logo que é o número 12. Por isso, queremos que o nosso denominador seja 12. E se nós queremos isso, o que é que vamos fazer? Ora, no nosso x sobre 3 vamos multiplicar em cima e em baixo por 4. No nosso 3 meios vamos multiplicar em cima e em baixo por 6. E depois no nosso x sobre 4 vamos multiplicar em cima e em baixo por 3. Isto para quê? Isto exatamente para ficar todos os denominadores 12 como nós queríamos. E agora que todos os denominadores estão 12, o que é que nós sabemos? Ora, nós também podemos escrever as fraçõezinhas assim todas juntas. E o que é que isto torna óbvio? Torna óbvio que o que tens de fazer é, se está de um lado e do outro a dividir por 12, então tu queres multiplicar tanto de um lado como do outro por 12. E então, fazendo isto, os denominadores desaparece e fica só 4x igual a 18 mais 3x. E agora que já eliminámos os denominadores, é só colocar x para um lado e tudo o resto para o outro, porque nós sabemos que queremos x igual a qualquer coisa. Então vamos a isso. Como temos aqui o 3x do lado direito, queremos passá-lo para o lado esquerdo, por isso fazemos menos 3x de um lado, menos 3x do outro, e o grande resultado é x igual a 18. E agora, como sempre, não esquecer verificar. Neste caso, vais acreditar em mim e vai ser mesmo 18. E então, depois de substituirmos na nossa equação original e verificarmos, então vemos que o conjunto de solução vai ser igual a abrir chavetas 18. E agora, a grande conclusão é que, primeiro de tudo, vais fazer parênteses. Depois vais igualar denominadores para depois eliminá-los. E por fim, vais passar o x para um lado e o resto para o outro. E com isto vais chegar ao teu x igual a qualquer coisa. E já sabes, quando chegas ao x igual a qualquer coisa, verifica e depois conjunto de solução. Mas mais importante de tudo, aquilo que fazes de um lado, fazes do outro. Essa é a regra fundamental das equações que nunca te podes esquecer. E agora se calhar estás a pensar, será que isto dá sempre x igual a qualquer coisa ou será que este Ricardo me está a enganar? E é verdade, é verdade.
Ora, por exemplo, temos a equação x igual a x. Como é que fazemos isto? X para um lado, resto para o outro. Fazemos menos x e dá 0 igual a 0. Ora, 0 igual a 0 é sempre verdade. E se é sempre verdade, então o nosso conjunto de solução vai ser tudo. E o que é tudo? Ora, vai depender do conjunto em que nós estejamos a resolver a nossa equação. Se estivermos a resolver em R, vai ser em R. Se estivermos nos naturais, vai ser nos naturais. Nos inteiros, nos inteiros. Nos racionais, nos racionais. Mas normalmente é mesmo nos números reais, por isso vou deixar os reais. Tanto que se tu tentasses substituir ali de volta na equação, qualquer número que fosse iria funcionar. Porquê? 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Qualquer número é igual a ele próprio, por isso todos os números são solução desta equação. Por outro lado, x igual a x mais 2, mais uma vez, x para um lado, resto para o outro, dá exatamente 0 igual a 2. Ora, 0 igual a 2 nunca é verdade. Isso nunca é verdade. Isso significa que o nosso conjunto de solução vai ser nada, ou em linguagem matemática, vai ser o conjunto vazio, ou seja, este O com traço. Tanto que, se nós tentássemos substituir qualquer valor que fosse ali na nossa equação, o que é que ia acontecer? Não ia funcionar. Porque se nós pensarmos, qualquer número nunca é igual a ele próprio mais 2. Por isso, é impossível. Então, isto dá-nos para perceber todo o género de equações de primeiro grau que existem. Ora, há três possibilidades. Ou dá x igual a qualquer coisa, ou dá 0 igual a 0, ou outra coisa óbvia, como 1 igual a 1, 2 igual a 2, etc, etc. Ou então 0 igual a 1, ou outra coisa impossível, como 0 igual a 2, 0 igual a 3, 0 igual a outra coisa diferente de 0. Pronto, e então, quando dá x igual a qualquer coisa, já sabemos que vai ser uma solução, que vai ser esse x. Depois, quando dá 0 igual a 0, já sabemos que isso é sempre verdade, por isso a nossa solução vai ser tudo. Por isso vamos ter infinitas soluções. E depois, quando dá 0 igual a 1, já sabemos que não é possível e por isso vai dar 0 soluções. Tanto que, quando dá 0 soluções, nós chamamos essa equação de impossível e quando dá mais alguma solução, nós chamamos de possível. Se for finitas soluções, neste caso uma, chamamos de determinada. Se tiver infinitas soluções, então chamamos de possível indeterminada. E tá! Oh! Mas agora, e se a nossa equação tiver x ao quadrado? Como é que a resolvemos? Ou seja, como é que nós resolvemos as chamadas equações de segundo grau? Ora, é muito simples, é só aplicar a fórmula resolvente. Esta coisita aqui. Pronto, ou seja, se tens aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, então já sabes imediatamente que a solução é dada por esta fórmula, tal, só aplicar. Por exemplo, 3x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, é só fazer o quê? Só descobrir o a, b e o c, aplicar a fórmula, está a andar. Então, qual é que é o a? A é 3. Depois, o b, ora, está aqui, muita atenção, é menos 1. E depois, o c está ali, tal, é menos 2. Ok, já temos a, b e c, aplicar a fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok. E depois, fazer as continhas, dá 1 mais ou menos 5 sobre 6. E agora, é só fazer as continhas. Se for mais, dá 1 mais 5 a dividir por 6, que dá 1. Ou, vamos escrever este v, que significa ou, para dizer o quê? Agora experimentamos o menos. 1 menos 5 dá menos 4 a dividir por 6 dá menos 4 sextos, ou seja, menos 2 terços. E então, temos aqui as nossas duas soluções. É o 1 e também o menos 2 sobre 3. E então, é isso que escrevemos no nosso conjunto de solução. Abrimos parênteses, começamos com o número mais pequenino primeiro, neste caso o menos 2 terços, vírgula, e depois metemos o segundo número, neste caso o 1. E agora se calhar estás a pensar, será que isto tem sempre duas soluções ou será que este Ricardo me está a enganar? Pois, exatamente. Ora, por exemplo, se nós tivermos o x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0, ora, já sabemos fórmula resolvente com fartura, mas o que é que acontece? Ora, agora aquilo dentro da raiz dá 0. Ou seja, raiz de 0 é 0. E mais ou menos 0 é 0. Ou seja, podemos ignorar. E ficamos só com uma solução. Ou seja,
Em vez de ser duas soluções, agora só temos uma. E agora, se tivermos o x² mais x mais 1 igual a 0, o que é que vai acontecer? A fórmula resolvente é a mesma, e o que é que acontece agora dentro da raiz quadrada? Dentro da raiz quadrada fica raiz quadrada de menos 3, raiz quadrada do número negativo. E raiz quadrada do número negativo não existe nos números reais. Por isso, o nosso conjunto de solução é nada, ou seja, o conjunto vazio. Ou seja, temos aqui 3 hipóteses. E o que é que manda? Aquilo que manda é exatamente aquilo que está dentro da raiz. Ora, quando aquilo que está dentro da raiz fica maior que 0, então é uma raiz quadrada normal. Por isso vai-nos dar duas soluções, uma para o mais e outra para o menos. Depois, se nós tivermos igual a 0, o que é que vai acontecer? Ora, vai ficar raiz de 0 é 0, este mais ou menos, puf, e por isso só vamos ficar com uma solução. Por outro lado, se for negativo, o que é que vai acontecer? Temos a raiz quadrada do número negativo, a raiz quadrada do número negativo não existe nos números reais, por isso não vamos ter solução nenhuma, vamos ter 0 soluções. E agora, se calhar já estás a pensar, epá, como é que eu me vou lembrar desta fórmula? E sinceramente, eu diria que é mesmo prática. Mas se quiseres uma ajuda a lembrar-te das letras, ora, se reparares, o truque é B-baca. Olha ali, B-baca. Pronto, podes pensar isto como V vaca ou às vezes até me soa bebe água, mas pronto. Inventa os truques que te apetece, mas com prática é que isto vai lá. E agora já sabes, sempre que tiveres uma equação na forma jeitosa, é só dar-lhe com fórmula resolvente e está a andar. Mas claro que nem todas as equações são na forma jeitosa. E por isso, como é que nós passamos da forma não jeitosa para a forma jeitosa? Essa é a grande questão. Mas tu já sabes a resposta, é exatamente da mesma maneira que nós fazemos as equações de primeiro grau. Ora, vamos ter aqui a equação toda manhosa e tu já sabes o que fazer. Primeiro de tudo, parênteses, ou seja, aplicar aqui a distributiva. Menos x vezes 1 fica os menos x, depois os menos x vezes menos x sobre 10 fica os tais mais x ao quadrado sobre 10. E depois, é só copiar. Agora o segundo passo é os denominadores. Ora, nos nossos denominadores temos 10, temos 2 e temos 5. E queremos arranjar um denominador que esteja na tabuada do 10, do 2 e do 5. Qual é que é esse número? Ora, o mais fácil é o 10, por isso vamos a isso. Aquele menos 1 fica menos 10 sobre 10, aquele 1 sobre 10 fica 1 sobre 10, aquele 1 sobre 2 fica 5 sobre 10 e aquele menos 3 sobre 5 fica menos 6 sobre 10. E agora que já estão os denominadores iguais, se nós quisermos e nos apetecer podemos conectá-los, mas também não é preciso. E o importante é que agora podemos multiplicar por 10 de um lado e do outro e desaparecer com os denominadores. E agora que já está tudo desaparecido, o que é que nós fazemos? Não vamos meter x para um lado e resto para o outro, mas sim vamos juntar o x ao quadrado, o x e as constantes e vamos colocá-los todos do lado esquerdo. Então, primeiro de tudo, vamos passar tudo para o lado esquerdo. O 5 passa a menos 5, depois o menos 6x passa a mais 6x. E agora, juntamos todos o x ao quadrado primeiro. Quais é que é o x ao quadrado? É só mais x ao quadrado, fica mais x ao quadrado. Depois juntamos o x, temos o quê? Temos o menos 10x e temos o mais 6x. Menos 10 mais 6 dá menos 4x. E depois temos as constantes. Constante é só menos 5, está a andar. E depois, igual a 0. Tumbas! E agora sim, já temos na forma jeitosa. E estando na forma jeitosa, tu já sabes o que fazer. É apenas A, B, C. A é igual a 1, B é igual a menos 4, C é igual a menos 5. E agora, aplicar a fórmula resolvente, fazer as continhas e dá x igual a menos 1 ou x igual a 5. E agora já sabes, conjunto de solução é exatamente menos 1, 5. Mas calma lá, não acabou, temos de verificar. E como é que vamos verificar? Será que nós vamos substituir ali nesta equação na forma jeitosa? Nada disso. Vamos substituir sim, mas é na equação original. Por isso vamos a isso. Ora, primeiro de tudo, vamos ver se o menos 1 é a solução da nossa equação. Por isso vamos substituir. Ora, fazendo as continhas, vamos ver. O lado esquerdo dá 11 sobre 10. E o lado direito também dá 11 sobre 10. E como o menos 1 equilibra a equação, então de facto é a solução da equação. E agora vamos fazer a mesma coisa para o 5. Substituímos o 5 na nossa equação e vamos ver se equilibra. Ora, do lado esquerdo dá menos 5 sobre 2. E do lado direito também dá menos 5 sobre 2, o que significa que tanto menos 1 como 5 são solução, o que significa que nós acertamos. E
E agora, já sabes, quando estás a resolver uma equação de segundo grau, queres logo, primeiro de tudo, passar à forma jeitosa. E como é que fazes isso? É como nas equações de primeiro grau. Primeiro de tudo, parênteses. Segundo, igualar denominadores. Terceiro, juntar o x ao quadrado, o x e o 1, todos do lado esquerdo. Quando eu digo 1, é as constantes. E depois, quando temos a forma jeitosa, é só dar-lhe com forma resolvente e está a andar, escreves o conjunto de solução e no fim nunca esquecer verificar aonde não na equação, na forma jeitosa, mas sim na equação original. Pois. E agora se calhar estás a pensar, forma resolvente, tanto trabalho, não há maneira mais fácil. E de facto, há maneira mais fácil em dois casos especiais. Vamos ver esses. Ora, primeiro de tudo, quando estás a simplificar, é possível que todos os termos com x desapareçam e apenas fiques com x ao quadrado e com constantes. E então, nesse caso, tu podes simplesmente meter todos os números para o outro lado e deixar simplesmente x ao quadrado do lado esquerdo. E depois, quando tens x ao quadrado igual a qualquer coisa, tu já sabes resolver isto, fica exatamente x igual a mais ou menos raiz quadrada desse número. E então, por exemplo, 2x ao quadrado menos 6 igual a 0. Já sabemos passar todos os números para o outro lado e depois temos x ao quadrado igual a qualquer coisa. Tendo x ao quadrado igual a qualquer coisa, pronto, já sabemos que vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada desse número. E agora, conjunto de solução, não esquecer, menos raiz de 3. Raiz de 3. Só que, se calhar, aquele passo ainda está a meter espécie. E, de facto, não consegues perceber bem porque é que é. Ora, uma das razões podemos dizer que é simplesmente pela definição de raiz quadrada. Nós criamos a raiz quadrada dizendo o quê? Dizendo que é aquele número que elevado ao quadrado dá 3. Ou seja, é exatamente a solução da equação x ao quadrado igual a 3. E se mais raiz de 3 é a solução, então menos raiz de 3 também tem de ser solução, porque já sabemos que números negativos elevados ao quadrado ficam positivos. Ou então, se estivesses no 10º ano ou assim, eu até te explicava de outra maneira. Dizia que na prática nós estamos simplesmente a fazer raiz quadrada dos dois lados. E depois o que é que acontece? Ora, o nosso lado direito fica a tal raiz de 3. E agora o que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Ora, é exatamente o módulo de x. E o que é o módulo de x? É a distância de x à origem, ou como eu prefiro pensar, é aquela coisa de ficar o x positivo. Porque se nós pensarmos o que acontece, o que é este x ao quadrado, raiz quadrada? Ora, se nós temos um número, elevamos ao quadrado, o que acontece? Esse número fica positivo e fica maior. E depois, o que é que a raiz quadrada faz? Faz esse número voltar a ficar mais pequeno, mas não anula o ficar positivo. Ou seja, no total, este x ao quadrado raiz quadrada faz o número ficar positivo e por isso é o módulo de x. E então como é que resolvemos módulo de x é igual a raiz de 3? Ora, é basicamente a pergunta qual é que é o número que, quando fica positivo, dá raiz de 3. Ora, o raiz de 3, quando fica positivo, dá raiz de 3. E o menos raiz de 3, quando fica positivo, também dá raiz de 3. E por isso é que ficamos aqui com as nossas duas soluções, mais ou menos raiz de 3. E claro, também temos outros exemplos. Mais uma vez, não temos termo x, mandamos tudo para o outro lado. X ao quadrado igual a qualquer coisa. E depois já sabemos, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada desse número. Neste caso, este é um número negativo, por isso a raiz quadrada de números negativos não está nos reais e então o conjunto de solução vai ser o conjunto vazio. Ou então, por exemplo, o exemplo 2x ao quadrado igual a 0. Sempre a mesma história. Queremos fazer só aparecer o x ao quadrado igual a qualquer coisa, por isso dividimos por 2 e agora fica x igual a mais ou menos raiz quadrada, neste caso de 0. E como raiz de 0 é 0, o nosso conjunto de solução vai ser exatamente 0. Então, agora já sabes que quando tens o caso especial em que não há nenhum termo com x, não precisas de usar a fórmula resolvente, mas podes simplesmente utilizar o truque do mais ou menos raiz quadrada. Já vimos o primeiro truque, agora vamos ao segundo. E qual é que é esse? É exatamente a LAP, ou Lei do Anulamento do Produto. E o que é isso? Ora, vamos pensar. Imagina que tens 2 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então, qual é que é esse qualquer coisa? Ora, 2 vezes qualquer coisa dá 0. Vai ter de ser 0. E depois, se nós tivermos qualquer coisa vezes 7 é igual a 0. Ora, qualquer coisa vezes 7 é igual a 0. Esse qualquer coisa vai ter de ser 0. Exatamente. E agora, se nós tivermos qualquer coisa vezes qualquer coisa é igual a 0. Ora, basta pensar como nós tínhamos pensado antes. Se o primeiro não for 0,
então, obrigatoriamente, como tínhamos visto aqui em cima, o segundo vai ter de ser 0. Ou então, como vimos aqui em segundo, se o segundo não for 0, então o primeiro obrigatoriamente vai ser 0. Então, estar a dizer que qualquer coisa vezes qualquer coisa é igual a 0 é a mesma coisa que dizer o quê? Que ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Ou, em linguagem matemática, se nós tivermos A vezes B igual a 0, ou seja, um número vezes o outro é igual a 0, então já sabemos que isso é a mesma coisa que dizer que ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. E isto é que é a lei do anulamento do produto, a chamada LAP. E então, como é que vamos utilizar isto para resolver equações? Imagina que tens aqui x menos 1 vezes x mais 1 é igual a 0. Ahá, bingo! Se já reparaste, temos aqui um número vezes outro número igual a 0. Então nós podemos aplicar a lei do anulamento do produto para quê? Para partir as equações. E então fica como? O primeiro é 0 ou o segundo é 0. E então é só resolver cada equação separadamente e fica x igual a 1 ou x igual a menos 1. Ou então, vamos ver outro exemplo. Temos aqui x vezes 3 menos x igual a 0. Ora, mais uma vez, temos um número vezes outro número igual a 0. Então já sabemos que podemos partir. Ora, ou fica o primeiro igual a 0 ou o segundo igual a 0. Resolvendo a equação, fica x igual a 0 ou x igual a 3. E então, como é que isto vai ser útil para resolver equações quadráticas ou de segundo grau? Ora, vai ser exatamente para utilizar no caso especial em que não há constantes. Se depois de simplificar não houver constantes, então podemos aplicar a LAP. E como é que vamos fazer isso? Ora, imaginemos que temos esta equaçãozinha. E ora, não temos constantes, por isso dá-nos aqui muita vontade de dividir por x, porque temos aqui x e temos aqui x. Só que dividir por variáveis é muito perigoso, porque nós não sabemos que podemos estar a dividir por 0, e dividir por 0 é ilegal, por isso não podemos fazer isso. Então o que é que nós vamos fazer? Ora, a estratégia é sempre essa. Quando queres dividir por x, o que é que fazes? Não divides por x, mas sim metes em evidência. Então vamos fazer isso. Vamos meter o x em evidência, vai o x para fora e o que é que fica dentro? Ora, do x ao quadrado tiramos x, fica x. E depois do menos 2x tiramos x, fica menos 2. Pronto, igual a 0. E agora de certeza que já estás a ver o que é que está a acontecer. Pois temos um número vezes o outro igual a 0. Então podemos aplicar a LAP. Parte a coisa e x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Ou o primeiro é igual a 0 ou o segundo é igual a 0. E depois, fazendo a continha, dá x igual a 0 ou x igual a 2. E não esquecer, conjunto de solução e de preferência até verificáveis e pronto. Mas o que interessa é que quando não tens constantes, ou seja, quando só tens x ao quadrado e x, é sempre colocar em evidência e aplicar a LAP. Chegou a hora de ver a estratégia geral para resolver qualquer equação, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, completa, incompleta, blá 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 blá. Nós vamos conseguir resolver tudo. Yay! Ora, primeiro de tudo, começamos com a nossa equação. O que é que nós fazemos? Já sabemos. Parênteses, denominadores e depois juntar o x ao quadrado, o x e o 1. E agora temos duas opções. Ou vamos ficar com uma equação do primeiro grau, só com x e constantes, ou então vamos ficar com uma equação do segundo grau também com x ao quadrado. Ora, se for uma equação de primeiro grau, facílimo, é só meter tudo para o outro lado, x para um lado, coisa para o outro, e está a andar. E depois, se for uma destas da forma fofinha quadrática, então é só aplicar a fórmula resolvente. Mas claro, há duas situações em que não precisamos de aplicar a fórmula resolvente. Podemos, mas não precisamos. Por exemplo, no caso de não haver x, podemos simplesmente aplicar o truque do mais ou menos raiz quadrada, ou então, quando não temos nenhuma constante, podemos simplesmente colocar o x em evidência e aplicar a lei do anulamento do produto. Depois, com isto, tendo o nosso resultado, é só escrever o conjunto de solução e, no fim, não esquecer, muito importante, verificar, substituindo todos esses resultados de volta na nossa equação original. Voltemos agora aos nossos balanços, mas desta vez não temos uma balança, mas temos duas balanças, e desta vez não temos uma quantia desconhecida, mas temos duas quantias desconhecidas. Estas quantias satisfazem duas relações de equilíbrio. E agora a grande questão é, qual é que é a quantia desconhecida x e qual é que é a quantia desconhecida y? Se calhar até já de cabeça já descobriste. Mas se não, como é que vamos pensar nisto?
Ora, primeiro de tudo, nós temos de reparar que todos estes pesos têm o mesmo peso. Ora, temos 2x que tem o mesmo peso que y e y tem o mesmo peso que x e 2 quadradinhos. Então pronto, o que é que nós sabemos? Se este tem o mesmo peso que este, que tem o mesmo peso que este, então este tem o mesmo peso que este. Ou seja, podemos metê-lo lado a lado numa balança. E então, ora, isto só temos uma quantia desconhecida e quadradinhos, por isso isto nós já sabemos resolver. É simplesmente tirar um x de um lado, um x do outro e descobrimos exatamente o valor de x, que dá x é 2. E depois, agora que já sabemos que x é 2 quadradinhos, o que é que nós vemos? Ora, em cima temos y de um lado e temos 2x do outro. Mas ora, nós, a quantia x, já sabemos que é 2 quadradinhos. E sabendo o x, sabemos o y. Então pronto, é só trocar este x, porquê? Pelos nossos quadradinhos, 2 cada um. E descobrimos o nosso y é exatamente 4. E então, de certeza que já percebeste o que é que tivemos a fazer. Tivemos a resolver o sistema y igual a 2x e y igual a x mais 2. E ora, a maneira de resolver é exatamente como nós fizemos. Nós vemos que 2x pesa o mesmo que y, que pesa o mesmo que x mais 2. Então podemos dizer que 2x pesa o mesmo que x mais 2. Ou seja, podemos criar a equação 2x é igual a x mais 2. Resolvendo essa equação de x, ficamos exatamente com o valor de x. X igual a 2. E agora que nós já sabemos o valor de x, podemos voltar ali à nossa equação a substituir numa delas. Ora, e substituindo, por exemplo, na de baixo, nós ficamos com o quê? Y igual, substituímos x por 2, fica 2 mais 2. E dá exatamente 4. Ou seja, já temos o nosso x, já temos o nosso y. E a grande conclusão é, quando o nosso sistema está na forma fofinha, ou seja, y igual a qualquer coisa, y igual a qualquer outra coisa, então nós já sabemos que fazemos o quê? Tem tudo o mesmo peso, por isso o qualquer coisa tem o mesmo peso que outra coisa. Por isso, podemos simplesmente fazer essa equação. E como essa é uma equação de x, vai nos dar o resultado de x igual a qualquer coisa. Tendo x igual a qualquer coisa, vamos substituir de volta numa das equações do nosso sistema. Para quê? Para descobrir o valor de y. E tendo x, tendo y, é só escrever o conjunto de solução. E a grande questão é como escrevemos o conjunto de solução. E ora, temos x igual a 2 e temos y igual a 4. Ora, o nosso conjunto de solução já sabemos que é abrir chavetas. Mas e agora? Qual é que seria a tentação? Seria escrever logo o nosso valor de x e depois logo o nosso valor de y. Só que qual é que é o problema? Ora, temos aqui este valor, até parece que isto é as soluções de uma equação de segundo grau, que tem as soluções 2 e 4. Não dá aqui a ideia de ser x e y. Então como é que transmitimos essa ideia? Ora, metemos estes números entre parênteses, para dar a ideia que é só um todo. E então, já sabemos que esse primeiro termo será exatamente o x e esse segundo valor será exatamente o y. Então pronto, quando já tivermos o x e quando já tivermos o y, é só escrever conjunto de solução, abrir chavetas, abrir parênteses e depois, primeiro, escreve-se o x e depois escreve-se o y. Certeza que já percebeste que resolver o sistema é simplesmente resolver uma equação e depois substituir para ir buscar o y. Mas isto é muito mais que isso, porque até agora, quando eu te disse para resolver uma equação e para verificar, eu secretamente estava-te a ensinar a resolver um sistema. Porque de facto, quando nós verificamos, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a ir buscar o y. E vamos ver isso. Ora, temos aqui o nosso sistema e temos depois a respectiva equação. E vamos ver o quê? Primeiro, como é que resolvemos o sistema? Primeiro fazemos a equação de x, calculamos o x, fica x igual a 2, e depois com esse x substituímos ali numa das expressões para dar o y, e ficamos exatamente com o y igual a 4. E depois, tendo estes dois, é só fazer conjunto de solução, é 2, 4. E agora, como é que resolvemos a equação? Vamos mais uma vez resolver a equação, dá x igual a 2, então concluímos que o conjunto de solução é 2. E agora vamos verificar. Vamos verificar fazendo o quê? Substituindo o valor de x aonde? Nos nossos valores de y. Ou seja, no 2x e no x mais 2. Não substituímos só numa das equações, mas substituímos nas duas equações. E então vemos que uma delas fica 4 e a outra também fica 4. E como aí essas são iguais, nós
concluímos que a equação está correta. Se isto não foi assim tão óbvio, eu vou-te mostrar de uma forma geométrica, de uma forma gráfica. Ora, o que é fazer 2x igual a x mais 2? Ora, é intersetar retas. Quais retas? Intersetar a reta y igual a 2x com a reta y igual a x mais 2. E então, resolver a equação é fazer o quê? É exatamente descobrir o valor de x dessa interseção, que nos dá exatamente o tal 2. E depois, para verificar, o que é que nós fizemos? Ora, fomos ver os valores de y, ou seja, fomos substituir tanto de um lado como do outro e ver o que é que dava. Por exemplo, substituindo no y igual a 2x, dava o quê? Dava exatamente os tais 4. Depois, substituindo no y igual a x mais 2, dá exatamente o quê? Ora, dá exatamente 4. E foi exatamente aquilo que nós vimos no nosso desenho. Então pronto, como tanto o valor de uma é 4 como o valor de outra é 4, então nós concluímos que a equação está correta. Ou então podemos também ver aqui no nosso sistema. Ora, no nosso sistema é exatamente a mesma coisa. Vamos intersetar a reta y igual a 2x com a reta y igual a x mais 2 e ver o ponto de interseção. Primeiro resolvemos a equação de x. Fazendo a equação de x, ficamos com o valor de x. E depois substituímos numa das equações do sistema para quê? Para descobrir o nosso y. Por exemplo, substituímos aqui na segunda expressão que nos dá os tais 4. Por isso concluímos que o nosso x é 2 e o nosso y é 4. E para descrever este ponto, nós escrevemos exatamente 2, 4. E por isso é que o ponto de interseção, sendo 2, 4, é que escrevemos que o nosso conjunto de solução é o tal 2, 4. E agora, de certeza que já percebeste. Resolver um sistema é exatamente a mesma coisa que intersetar duas retas, que também é a mesma coisa que resolver a respectiva equação. A única diferença é que resolver o sistema interessa-te o valor de x e o valor de y, enquanto que para resolver a equação só te interessa o valor de x. E depois, quando entretanto nós verificamos a equação, aí é que víamos os valores de y. Mas se resolver sistemas tem tudo a ver com resolver a sua equação de x, então classificar sistemas vai ser exatamente classificar equações de primeiro grau. Vamos ver. Ora, se tivermos aqui o sistema y igual a x, y igual a x, vamos primeiro pensar graficamente. Ora, isto é exatamente a interseção da reta y igual a x com a reta y igual a x. E qual é que é essa interseção? Obviamente vai ser a própria reta y igual a x. Mas agora, resolvendo o sistema, como é que fica? Já sabemos, temos aqui y igual a qualquer coisa e y igual a qualquer outra coisa, então igualamos os dois e resolvemos a equação de x. E dá exatamente 0 igual a 0. Ou seja, é sempre verdade, por isso todos os valores de x funcionam. E quais é que seriam os respectivos valores de y? Obviamente seriam os valores de y que estariam na reta. Ou seja, o nosso conjunto de solução é tudo. Mas atenção, o nosso conjunto de solução não é R, porque não estamos a falar só nos valores de x, mas como nos interessam os valores de x e de y, esse tudo vai ser todos os pontos da reta. Por outro lado, se tivermos o sistema y igual a x, y igual a x mais 2, já sabemos que isso vai ser a interseção da reta y igual a x com a reta y igual a x mais 2. E agora o que é que nós vemos? Estas duas retas são paralelas, por isso nunca se intersetam. Ou seja, o conjunto de solução vai ser o conjunto vazio, não há interseção. Mas agora vamos tentar resolver. Já sabemos, y igual a qualquer coisa, y igual a outra coisa, igualamos para criar a equação de x. E depois resolvemos a equação de x e o que é que vemos? Temos 0 igual a 2, que nunca é verdade. Ou seja, não temos nenhum valor de x para o qual as retas se intersetam. E se não temos nenhum valor de x, então também não vamos ter valor de y. Ou seja, o nosso conjunto de solução, de facto, é o conjunto vazio. E isto basicamente diz-nos que a equação de x manda em tudo em questão do número de soluções. Tanto que a classificação dos sistemas vai ser exatamente igual à classificação das equações de primeiro grau. Já sabemos que ao resolver a equação de x temos três possibilidades. Ou é x igual a qualquer coisa, ou é 0 igual a 0 ou outra coisa que é sempre verdade, ou então 0 igual a 1 ou outra coisa que seja sempre mentira, ou seja, que nunca seja verdade. E no primeiro caso já sabemos que vai dar uma solução. Porquê? Porque estamos a intersetar duas retas que se intersetam num ponto.
Depois, no caso de ser 0 igual a 0, é sempre verdade, então tudo é solução. Vamos ter infinitas soluções. E este é o caso em que temos duas equações exatamente da mesma reta. E depois, no caso 0 igual a 1, nunca é verdade, por isso vamos ter 0 soluções. Este é o caso em que as retas são paralelas e por isso nunca se intersetam. Como nunca se intersetam e temos 0 soluções, tal como nas equações dizemos que é um sistema impossível e os outros que têm soluções chamamos de possível. Aquele tem uma solução, ou seja, tem soluções finitas, então vai ser possível determinado. Aquele que tem infinitas soluções vai ser possível indeterminado. Nós já estamos fartinhos de saber como resolver um sistema na forma fofinha y igual a qualquer coisa, y igual a qualquer coisa. Mas agora a questão é, e se tivermos um sistema que não está na forma fofinha, como é que nós passamos-lo para a forma fofinha? E ora, tu já sabes fazer isto. É exatamente da mesma maneira que nós fazíamos para as equações de primeiro grau e de segundo grau. Vamos a isso. Ora, temos aqui um sistema todo manhoso e como é que vais resolver? Tu já sabes. Primeiro de tudo vai ser os parênteses. Ora, em cima não tem parênteses, não há nada a fazer, por isso vamos simplesmente meter um traço para não estar a copiar tudo. E em baixo temos sim parênteses, por isso vamos aplicar a distributiva. 1/5 vezes x dá os tais x sobre 5 e 1/5 vezes y sobre 3 dá os tais y sobre 15. Copiamos o 1/3 e agora qual é que é o segundo passo? Também já sabes. É exatamente denominadores, igualar denominadores. Em cima não tem denominadores, por isso podemos meter um traço. Em baixo tem denominadores que queremos igualar. Temos 5, 15 e 3 e queremos arranjar um número que esteja na tabuada desses três números. Qual é que vai ser esse número? O mais fácil. Ora, vai ser exatamente o 15, por isso vamos igualar tudo ao 15. Aqui o x sobre 5 fica 3x sobre 15, o y sobre 15 fica igual e o 1/3 fica 5 sobre 15. E com isto, como já temos todos os denominadores iguais, então podemos multiplicar de um lado e do outro por 15 para fazer puff, desaparecer os denominadores. E com isto temos esta coisinha toda jeitosa que agora podemos passar para o terceiro passo. E o terceiro passo também provavelmente já suspeitas qual será. Vai ser exatamente juntar todos os y, todos os x e todas as constantes. O y vai para o lado esquerdo, os x e as constantes vão para o lado direito. Então vamos a isso. Ora, primeiro de tudo, este 4x queremos passá-lo para o outro lado. Por isso vai ficar x menos 4x, ou seja, menos 3x. E depois este menos 4 também passamos para o outro lado e fica mais 4. E agora, ali em baixo, é só passar o 3x para o outro lado e fica exatamente menos 3x. Agora, o que é que falta? Ora, só nos falta tirar ali aquele 2 do 2y. Então, é só dividir por 2 dos dois lados. Então, fazendo isto, fica esta coisita e em baixo já estava gostoso, por isso continua gostoso. E agora sim, já está na forma fofinha. E está na forma fofinha, nós já sabemos tudo. Pronto, já sabemos que vamos igualar um ao outro para resolver a nossa equação de x. Resolvendo a equação de x, veríamos que o resultado seria x igual a 2. E depois de saber o x igual a 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir numa das equações do nosso sistema para descobrir o y. Substituímos na de baixo porque apetece e em vez de termos o x temos o 2 e agora o y é menos 3 vezes 2 mais 5, ou seja, menos 1. Ou seja, conjunto de solução vai ser abrir chavetas, abrir parênteses, 2, que é o nosso x, e menos 1, que é o nosso y. E com isto, não esquecer, verificar sempre. E então, como é que nós verificamos um sistema? Ora, basicamente temos de ver que o nosso x e o nosso y de facto funcionam, tanto numa equação como na outra. Então, vamos substituir tanto numa equação como na outra. Comecemos pela de cima. Ora, substituindo o x por 2 e o y por menos 1, isto dá 4 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 menos 4, que dá 2. E ora, do lado direito também temos 2, por isso pronto, já sabemos que a nossa primeira equação está correta. E agora, para a segunda, será que satisfaz a segunda também? Vamos substituir x por 2, y por menos 1 e fazemos as continhas. Do lado esquerdo dá 1/3 e do lado direito também dá 1/3.
Ou seja, o nosso x e nosso y, o 2 menos 1, satisfaz tanto a equação de cima como a equação de baixo, o que significa que, de facto, nós acertamos o sistema. E agora já sabes, se tens um sistema que não está na forma fofinha e queres passá-lo à forma fofinha, tu já sabes como fazer. É exatamente como fizeste nas equações de primeiro e de segundo grau. Primeiro de tudo, tiras os parênteses, depois igualas e tiras os denominadores e por fim juntas os y, o x e as constantes y do lado esquerdo e x e constantes do lado direito. E depois de ter na forma fofinha, calculas o x, substituis, calculas o y, sabendo o x, sabendo o y, conjunto de solução e sabendo o conjunto de solução. Não te esqueças, verifica. Verifica fazendo o quê? Substituindo esse x e no y nas duas expressões do teu sistema original, tanto na de cima como na de baixo. Epá, e agora nós já estamos fartos de trabalhar com o sinal igual, por isso vamos fazer aqui umas inequaçõezinhas. Por exemplo, se nós tivermos o x menor ou igual a 3 e quisermos representar isto na reta real, como é que fazemos? Ora, primeiro de tudo, obviamente temos de desenhar o 3, por isso faz conta que o 3 está ali. E se é menor ou igual, então significa que o 3 pertence. Como o 3 pertence, então nós fazemos esta bolinha fechada. E depois, como é menor, nós queremos os valores menores. São quais? São os que estão à esquerda ou são os que estão à direita? Temos de pensar. Ora, na reta real, nós vamos desde o menor até ao maior. Ou seja, no lado esquerdo vão estar os menores, por isso vamos para o lado esquerdo. Mas normalmente não fazemos o desenho assim porque no papel fazer setas em cima de setas não dá muito jeito, por isso vamos colocar ela aqui um bocadinho mais em cima. E então pronto, ficamos assim e a partir de agora vamos fazer sempre assim o desenho. E agora, se por exemplo tivermos x menor do que 3, ora, o desenho vai ser exatamente a mesma coisa, só qual é que é a diferença? Agora o 3 não pertence. E se o 3 não pertence, como é que nós transmitimos essa ideia? Ora, é mexendo ali na bolinha. Em vez de ficar bolinha fechada, fica bolinha aberta, para dizer que o 3 não está incluído. E agora, se for x maior ou igual a 3, vai ser a mesma lógica. Desenhamos a reta real, desenhamos o nosso 3, e agora está incluído o 3, por isso é bolinha fechada. E agora é maior. Maior vai ser para que lado? Vai ser para o lado direito. E pronto, pintamos, está a andar. E agora se for x maior do que 3, vai ser exatamente a mesma coisa, só que o 3 não está incluído, por isso em vez de ser bolinha fechada, vai ser bolinha aberta. E agora vou-te contar um segredo que só reparei mesmo há pouquíssimo tempo. E ora, olha bem para os sinais de maior, menor, e olha bem para onde as setas estão a apontar. Não vês qualquer coisa. Ou então vou apagar aqui aquilo que não interessa. Olha bem para aqui para os sinais de menor e maior e olha para onde é que as setas estão a apontar. Isto é mesmo extraordinário porque tu nem precisas de saber nada. De certo modo, os sinais indicam mesmo o caminho. Olhas aqui para este sinal, olha, a seta vai para ali, tem ali o igual, ora, tem bolinha fechada. Ora, seta para ali, pronto, já sabemos que é para a direita, tem ali o igual, pronto, bolinha fechada. E depois estes a mesma coisa, e como não tem o igual, então vai ser bolinha aberta. E pronto, este é o truque secreto. Mas pronto, aquilo que interessa é, nós já sabemos como passar de forma de inequação para o desenho, ou seja, para a representação gráfica na reta real. Por exemplo, se tivermos menor ou igual ou maior ou igual, então, como temos esse ponto incluído, então vamos fazer bolinha fechada. Por outro lado, quando temos maior ou menor, ou seja, o ponto não está incluído, então fazemos bolinha aberta. E agora, falta-nos uma coisa. Nós queremos escrever isto, mas é o conjunto de solução. E como é que nós escrevemos aqui o conjunto de solução? Ora, nós o que é que nós sabemos? Primeiro de tudo, nós começamos no 3 e depois vamos até onde? Vamos até ao infinito e mais além. Pronto, é exatamente mais infinito. E agora, nós temos de transmitir a ideia do que é que está incluído e do que é que não está incluído. Ora, neste caso está incluído, por isso o que é que nós fazemos? Fazemos este parênteses reto. Este parênteses reto, como o 3 inclui, o parênteses reto está a comer o 3. Se inclui o 3, então o parênteses reto come o 3. O mais infinito, como não é um número real, nunca está incluído e por isso nunca come o mais infinito. Vai sempre estar de costas.
E agora, se for o x maior do que 3, olhando para o desenho, como é que fica? Vai ser exatamente a mesma coisa, de 3 a mais infinito, só que agora o 3 não está incluído. Se o 3 não está incluído, então o parênteses reto não vai comer o 3, vai ficar mais uma vez de costas. E agora, se for o x menor ou igual a 3, ora, já sabemos que vai ser desde ali tudo o fundo, que é o menos infinito, até ao nosso 3, e agora o nosso menos infinito não está incluído, por isso o parênteses reto está de costas, não como menos infinito, e o 3 está incluído sim, por isso o nosso parênteses reto vai comer o 3. Por outro lado, se for x menor do que 3, vai ser exatamente a mesma coisa, só que desta vez o 3 não está incluído. Se o 3 não está incluído, então o parênteses reto, não como o 3, vai ficar de costas. Então, a grande conclusão é que se nós queremos passar de uma inequação para o conjunto de solução, o mais fácil é fazer a representação gráfica pelo meio. E então, quando o ponto está incluído, o que é que nós sabemos? Vamos ter os nossos parênteses retos a comer esse ponto. Por outro lado, se esse ponto não está incluído, então os parênteses retos não vão comer o ponto e vão ficar de costas. E agora podes perguntar, será que dá para combinar estas inequações? E de facto dá, através da conjunção e da disjunção. Mas por agora ignora os nomes, ignora este símbolo manhoso aqui, e o que interessa é que temos aqui duas inequações, por isso vamos fazer o desenho. Primeiro de tudo temos aqui x menor ou igual a 3. Primeiro desenhamos o 3, depois, como é igual, o 3 está incluído, por isso é bola fechada, e depois o sinal indica o caminho. Tal. Depois x maior do que 1, desenhamos o 1, o 1 é menor do que o 3, por isso está à esquerda do 3, e agora não está incluído, por isso é bola aberta, e o sinal indica o caminho. Tal. E agora, o que é que significa este símbolo com um V invertido? Isto é o símbolo da conjunção, mas o que interessa mesmo é que significa I. Ou seja, nós queremos ir à caça dos valores de x em que o quê? Em que x seja menor ou igual a 3 e que o x seja maior do que 1. Ou seja, tanto a coisa da esquerda como a coisa da direita têm de acontecer ao mesmo tempo. Eu até gosto de relembrar este símbolo com o truque, que é, ora, tens aqui o símbolo, tens aqui uma caixinha com o x menor ou igual a 3 e tens aqui uma caixinha com o x maior do que 1. Isto é uma pessoa com as mãos na mesa a dizer eu quero este e eu quero aquele, eu quero os dois. Tem de ser os dois. Por isso pronto. E é isso mesmo, nós queremos que as duas coisas aconteçam. E aqui no nosso desenho, onde é que as duas coisas estão a acontecer? Ora, é exatamente aqui nesta área, entre o 1 e o 3. Ora, então vamos escrever o nosso conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser do 1 a 3. O 1 não está incluído, por isso o parênteses vai ser aberto, não vai comer o 1. E por outro lado, inclui o 3, por isso vai ser intervalo fechado, ou seja, o parênteses vai comer o 3. Agora, se em vez de ter este símbolo do I, ou seja, da conjunção, tivermos o símbolo, este símbolo, que é o símbolo do ou da disjunção. E então, o que é que isto significa? Nós queremos encontrar os valores de x tais que x seja menor ou igual a 3 ou x seja maior do que 1. Ou seja, agora já não é preciso que os dois aconteçam. Só é preciso o quê? Que ou um aconteça, ou o outro aconteça, ou os dois aconteçam. Ou seja, pelo menos um deles tem de acontecer. E qual é que é o truque que eu gosto de pensar nisto? Ora, temos aqui e temos uma pessoa que está tipo quer um qualquer, pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, não tenho grande opinião. Interessa, desde que seja qualquer coisa, tá bom. Pronto, e então vamos à caça disso. Nós queremos ir à caça de onde pelo menos uma destas condições seja verdade. E ora, onde é que é verdade? É verdade em todo lado. Em todo lado temos pelo menos uma delas a ser verdade. Por isso, o nosso conjunto de solução vai ser entre menos infinito, sempre aberto, até mais infinito, também aberto. Isto, para dizer outras palavras, é exatamente o conjunto todo dos números reais. E agora, se nós tivermos um sistema de inequações, como é que nós vamos resolver isto? E não te preocupes, não é difícil e pelo contrário é bem simples, é só perceberes que esta chaveta é apenas uma maneira chique de escrever o nosso I, ou seja, a nossa conjunção. E então, como é que vamos fazer isto? Ora, primeiro de tudo vamos ignorar o sinal e vamos simplesmente fazer o desenho de cada uma das inequações. Então, x maior do que 3. Desenhamos o 3 não está incluído, por isso é a bola aberta e o sinal indica o caminho.
tal. Depois, x menor ou igual a 0, desenhamos o 0 é mais pequeno do que o 3, por isso está à esquerda do 3, depois o 0 está incluído, por isso é bola aberta, e o sinal indica o caminho, por isso é para a esquerda. E agora, vamos interessar-nos pelo sinal, neste caso é o i. Por isso, o que é que nós queremos? Nós queremos os valores de x tal que x seja maior do que 3 e x seja menor ou igual a 0. Ou seja, ao mesmo tempo, estas duas coisas têm de acontecer. E onde é que no nosso desenho as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Vamos olhar aqui e vemos que nunca acontece ao mesmo tempo. E por isso, o nosso conjunto de solução vai ser o conjunto vazio. Mas agora, e se em vez de ter i, tivéssemos o, como é que seria? Ora, nós queremos os valores de x tal que ou um seja verdade ou o outro. Ou seja, pelo menos um deles tem de ser verdade. E então, onde é que isso acontece de pelo menos um deles ser verdade? Ora, acontece aqui à esquerda do 0 e também acontece ali à direita do 3. Então, vamos traduzir isto para a linguagem de conjunto. Ora, temos de menos infinito aberto até 0 fechado e depois também temos de 3 aberto até mais infinito aberto. E agora qual é que é o problema? O problema é que nós não conseguimos escrever este intervalo, estes dois intervalos, num único intervalo. Então, como é que vamos dar esta ideia de unir esses intervalos? Ora, vai ser exatamente através do símbolo de união, que é exatamente a mesma coisa que o símbolo de disjunção. Só que a única diferença é que o símbolo de disjunção só se usa na linguagem das inequações, enquanto que o símbolo de união só se usa na linguagem de intervalos e de conjuntos. E então, qual é que é a conclusão? A conclusão é que quando nós temos a nossa conjunção, ou seja, o nosso i, nós traduzimos primeiro para a linguagem de desenho. E aí vamos à caça dos comuns, ou seja, onde as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E depois traduzindo para a linguagem de conjuntos, isso vai ser a interseção. No nosso caso, nós nunca usamos este símbolo, porque quando nós estamos a fazer interseção de conjuntos ou de intervalos, nós podemos escrever explicitamente aquilo num único intervalo. Por isso, não utilizamos no nosso conjunto de solução. E agora, se nós tivermos a disjunção, ou seja, o ou, então, traduzindo no nosso desenho, nós vamos escolher tudo, ou seja, onde estiver pelo menos um deles a acontecer, então nós escolhemos. E depois, traduzindo para a linguagem de conjunto, vai ser exatamente a tal união. E agora, não te preocupes porque há muito mais inequações que não aquelas x maior que qualquer coisa. Tanto que podes pegar aqui na tua equação favorita, trocar o igual por um menor e está a andar. Tens aí a tua inequação. E a maneira de resolver é exatamente a mesma das equações. Fazes de um lado, fazes do outro. Só que temos uma regra extra, que é, se multiplicares ou dividires por um número negativo, então tens de trocar o sinal. Por exemplo, se tiveres sinal menor, então vai ficar maior, e se tiveres sinal maior, vai ficar sinal menor. Ok, então vamos a isso. O objetivo é a mesma coisa que as equações, que é x para um lado, resto para o outro. Então, primeiro de tudo, vamos querer meter o 3 para o outro lado. Então, se está aqui mais 3, vamos fazer menos 3 dos dois lados. E então, subtraímos, por isso não precisamos trocar o sinal. E então, fica a mesma menor. E agora, fazemos as continhas, fica menos x menor que menos 1. E agora, também nos dá vontade de tirar aqui este menos ali do menos x. E então, se está a multiplicar por menos 1, nós temos de fazer o quê? Dividir por menos 1. E dividindo por menos 1, será que trocamos os sinais? Ora, estamos a dividir por um número negativo, por isso sim, vamos trocar o sinal. Se antes era menor, agora é maior. E, fazendo as continhas, ficamos com x maior do que 1. E agora temos a nossa inequação simpática. É só fazer o desenho e depois traduzir para a linguagem de conjunto de solução e está a andar. Só que agora podes perguntar, porquê é que quando fizemos menos 3 não troca o sinal, mas depois quando fizemos dividir por menos 1 troca o sinal? Porquê é que isso acontece? Ora, e vamos fazer o desenho. Imagina que temos aqui o nosso menos x mais 3 menor que 2. Temos qualquer coisa menor do que 2, por isso fazemos o 2 aberto, já sabemos que é ali para a esquerda e temos agora o nosso menos x mais 3. E agora vamos lhe dar menos 3 em cima destes pontos. Por exemplo, o 2, o que é que acontece quando lhe damos menos 3? Ora, vai para menos 1. E, por exemplo, o 1 vai para menos 2. Ou o
o 0 vai para menos 3 e assim sucessivamente. Ou seja, na prática, o nosso menos x mais 3 é o quê? É deslocado 3 casas para a esquerda. Ou seja, se estava aqui, vai para ali e atenção para onde vai a seta. A seta estava ali e vai para ali, ou seja, o sinal que estava menor continua menor, porque a direção da seta é a mesma. Ou seja, como, de certo modo, fazer menos 3, ou seja, subtrair, é simplesmente uma translação, ou seja, não muda o sentido das setas, então pronto, aquilo que era maior vai continuar maior e aquilo que era menor vai continuar menor. Agora, por outro lado, quando dividimos por menos 1, o que é que acontece ao nosso menos x? Vamos primeiro desenhar o menos x menor que menos 1. Já sabemos, desenhamos o menos 1, não inclui, por isso é aberto, e depois o sinal diz o caminho. Ok, temos aqui o nosso menos x. E agora vamos dividir por menos 1 e ver o que é que lhe acontece. Ora, o nosso menos 1 vai dividindo por menos 1, vai ficar como? Vai ficar 1. Ou, por exemplo, o menos 2 fica 2, ou o menos 3 fica 3. E o que é que nós estamos aqui a ver? Isto é como se fosse o quê? Uma reflexão em relação ao ponto 0. E o que é que isso significa? Isso significa que ao refletir, olha o que é que está a acontecer à seta. Ao refletir, a seta está a mudar de direção, ou seja, o sinal está a mudar. Ou seja, ao dividir por menos 1, nós estamos a fazer uma reflexão. Uma reflexão muda o sentido da seta e se muda o sentido da seta, muda o sinal. Ou seja, aquilo que é maior agora fica menor e aquilo que era menor agora fica maior. E por isso é que quando dividimos ou multiplicamos por um número negativo, como estamos a refletir, mudamos o sentido da seta, por isso mudamos o sinal. Então qual é que era a lição? Ora, resolver uma inequação que já está na forma fofinha é facílimo. Mas agora, se tens uma inequação que não está na forma fofinha, como é que passas para a forma fofinha? É exatamente como fazias nas equações. Fazes de um lado, fazes do outro. Só que com uma cláusula extra. Que é, quando multiplicas ou divides por um número negativo, então tens de trocar o sinal. Mas se calhar esta regra não te satisfaz e aquilo que queres mesmo é os passos. E eu vou-te dar os passos, mas nem preciso te dar porque tu já os sabes. São exatamente os mesmos que os das equações. Por isso, se nós tivermos aqui uma inequação toda manhosa, qual é que vai ser o primeiro passo? Diz, eu sei e tu sabes. É exatamente os parênteses. E então vais-me dizer, não está aqui parênteses, e eu vou dizer, está aqui parênteses, porque este menos atrás da fração é um parênteses secreto. Pois, por isso convém não nos enganarmos e aplicar logo a distributiva. Então temos aqui menos 1 vezes x fica menos x, menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. E agora já tiramos parênteses, qual é que é o segundo passo? Também já sabes, é exatamente tirar os denominadores. Então temos aqui denominador 2 e temos denominador 3. Queremos igualar denominadores. Qual é que é o número que está na tabuada do 2 e do 3? O que nos dá mais jeito é o 6. Por isso vamos a isso. Na fração da esquerda multiplicamos em cima e em baixo por 3 e na da direita multiplicamos em cima e em baixo por 2. Neste caso não nos temos de preocupar por sinais. Porquê? Porque apenas estamos a utilizar regras das frações. Não estamos a fazer nenhum fazes de um lado, fazes do outro. Por isso aqui não nos temos de preocupar. Mas agora vamos tirar os denominadores e aqui sim temos de nos preocupar com os sinais. Que operação é que nós fizemos aqui? Ora, nós fizemos de um lado e do outro o quê? Multiplicar por 6. Como foi multiplicar por 6, que é um número positivo, então não há problema, mantém o sinal. E então, continuamos. Já tiramos aqui os denominadores, por isso vamos ao terceiro passo. Qual é que é o terceiro passo? Pois, é juntar o x e as constantes. Ou, por outras palavras, x para um lado, resto para o outro. Então, vamos primeiro despachar aqui este parênteses, tal, e agora, x para um lado, resto para o outro. Primeiro de tudo, vamos mandar este 2x ali para o lado esquerdo. Como é que fazemos isto? Ora, se está aqui mais 2x, temos de fazer menos 2x dos dois lados. Ora, menos 2x é subtrair, por isso mantém o sinal. Tranquilo. E agora, temos aqui o mais 3. Nós queremos metê-lo ali para o outro lado. Então temos de fazer o quê? Se está mais 3, fazemos menos 3. Como estamos a subtrair, mais uma vez mantém o sinal. Por isso, ótimo. E agora, este menos 5x, temos de tirar o menos 5 daqui.
Por isso, como é que tiramos o menos 5? Se está a multiplicar, nós temos de dividir por menos 5. E agora, se é dividir por um número negativo, então o que é que nós temos de fazer? Pois, também sabes, aí é exatamente trocar o sinal. E então, se tínhamos menor ou igual, agora vai ficar maior ou igual a 3 quintos. Então, agora já temos a forma fofinha. Se já temos a forma fofinha, já sabemos que é só passar para o desenho. Se é igual, então inclui o 3 quintos, por isso é bola fechada, e depois a seta indica o caminho. E agora é só escrever conjunto de solução, que dá exatamente 3 quintos fechado até mais infinito aberto. E agora, muito importante, quando chegas ao conjunto de solução, sempre verificar. E a maneira de verificar inequações é muito particular. Primeiro de tudo, nós temos de verificar se o nosso 3 quintos de facto é o nosso poste. É o nosso poste que separa aquilo que não temos com aquilo que temos. E então vamos ver como é que fazemos isso. Vai ser exatamente resolver a equação. Ou seja, vamos substituir na equação o x por 3 quintos e ver se de facto resolve a equação. E vamos ver, ora, do lado esquerdo dá 1 quinto e do lado direito dá o quê? Dá também 1 quinto. Ou seja, o nosso 3 quintos satisfaz a equação. O que significa que o 3 quintos é exatamente este poste, esta fronteira que separa um espaço do outro. E agora vamos ter de descobrir qual é que é o espaço. Se de facto nós acertamos e o espaço que corresponde à nossa inequação é o espaço da direita, ou se erramos e se o nosso espaço de facto devia ter sido o da esquerda. E ora, como é que nós vemos isso? Ora, basta experimentar um valor. Por exemplo, vamos ver se o valor 1 de facto pertence ao nosso conjunto de solução. Ou seja, vamos ver se o nosso 1 satisfaz a nossa inequação. Então vamos a isso. É só pegar na nossa inequação, substituir por 1 e agora o que é que vemos? Ora, do lado esquerdo dá 0 e do lado direito dá 1/3. Ou seja, 0 é menor ou igual a 1/3. Exatamente isso é verdade. Como 0 é menor ou igual a 1/3, o que é que nós vemos? Vemos que 1 de facto satisfaz a inequação. E como 1 satisfaz a inequação, de facto o nosso 1 está no nosso espaço. E por isso, como já sabemos que o nosso poste é 3 quintos e como já sabemos que 1 pertence ao nosso espaço, ao nosso conjunto de solução, então já sabemos que o nosso conjunto de solução vai estar todo à direita do 3 quintos. E agora sim sabemos que está certo. E agora já sabes, quando tens uma inequação que não está na forma fofinha, vais fazer exatamente da mesma maneira como fizeste nas equações de primeiro grau, nas de segundo grau e ainda nos sistemas. Primeiro de tudo é tirar parênteses, depois igualar e tirar denominadores e por fim vamos juntar todos os x e todas as constantes. E já sabes, x vai ser para um lado e o resto para o outro. Depois já tens a tua inequação na forma fofinha, depois fazendo o desenho e chegas ao conjunto de solução. Tendo o conjunto de solução, não te esqueças, verifica. Como é que verificas? Vais primeiro de tudo ver se o teu poste satisfaz a equação e depois se um pontinho aqui do teu espaço satisfaz a inequação. Se as duas coisas forem verdade, então pronto, já sabes que o teu resultado está correto. Mas mais importante que tudo, lembra-te da regra fundamental das inequações, que é fazes de um lado, fazes do outro, mas se multiplicares ou dividires por um número negativo, então vais ter de trocar o sinal. E muito importante, como é que tu resolves esta conjunção enorme de todas estas inequações todas manhosas que nós já vimos antes? Ora, é muito simples. Primeiro de tudo, ignora aqui este sinal do meio e resolve cada inequação por si só. Ora, e resolvendo nós íamos ver que a primeira tinha a solução x maior do que 1 e a segunda iria ter a solução x maior ou igual que 3 quintos. E agora, com isto, continuamos a ignorar o sinal e vamos fazer o desenho. Fazendo o desenho, primeiro x maior do que 1. Ora, 1, já sabemos que não inclui e depois a seta diz o caminho. Depois x maior ou igual que 3 quintos. Ora, 3 quintos é mais pequeno do que 1, por isso fica à sua esquerda. Depois tem igual, por isso inclui, por isso é fechado. E depois o sinal diz tudo. E agora, vamos fazer o quê? Agora sim, vamos nos preocupar com o símbolozinho que está aqui no meio. O símbolo que está no meio é o i. Ou seja, nós queremos que tananã e tananã aconteça. Ou seja, nós queremos que as duas coisas aconteçam. E aqui olhando para o nosso desenho, onde é que as duas coisas acontecem? Ora, é exatamente ali neste espacinho. Aonde? Desde o 1 aberto até ao mais infinito aberto.
Aproveita também e vê estes vídeos bem gostosos. Se não queres perder os próximos, então bate aqui e subscreve no canal e junta também à minha comunidade fantástica no Discord. É só clicar aqui em baixo e podes esclarecer todas as tuas dúvidas de matemática. E nós vemo-nos em breve. Tchau, tchau e fica bem.